Beleza, então, vamos conversar um pouco a respeito dessa relação do brasileiro com o trabalho. Afinal de contas, o que que se diz a respeito do trabalho na nossa sociedade, fazendo assim uma reflexão que tem muito mais o objetivo de nos fazer pensar a respeito dessa problemática do mundo do trabalho. Lembrando sempre que o que se diz sobre o trabalho no Brasil são muitas coisas. As crenças, os valores, as ideias que se tem sobre o trabalho no Brasil são diversas e são partilhadas por diversos grupos sociais. Não há uma ideia que, digamos assim, seja uma ideia predominante, já que toda a sociedade é sempre diversa e é sempre complexa, né? Por exemplo, talvez o mantra mais famoso: o brasileiro é preguiçoso. O brasileiro não gosta de trabalhar. O brasileiro não é trabalhador. Uma das origens históricas dessa visão diz respeito à concepção da miscigenação da população brasileira como algo negativo. Essas teses antropológicas e raciológicas, para não dizer racistas, elas se construíram lá por meados do século XIX e elas tinham uma função bastante instrumental. Elas tinham a função de desvalorizar o brasileiro de um modo geral, num cenário de decadência da escravidão negra, para ao mesmo tempo justificar a importação de imigrantes alemães e italianos para a cultura do café e outras culturas como aqui no estado do Rio Grande do Sul. Como explicar a importação de imigrantes europeus com a abundância de mão de obra que existia aqui? Naturalmente, partindo dessa ideia eurocêntrica que as elites brancas brasileiras do século XIX sempre foram muito devotadas, e definir essa ideia de que a miscigenação teria gerado um brasileiro indolente e muito pouco afeito ao trabalho. Uma outra tese que acompanha também e tenta fundamentar um pouco essa ideia é fazer aquela tradicional comparação histórica com as sociedades anglo-saxônicas. Max Weber foi um autor da sociologia que escreveu uma obra famosa, onde ele aponta que um dos alicerces da prosperidade do capitalismo norte-americano teria sido justamente uma ética calvinista derivada da religião. Então, essa religião calvinista teria dado à sociedade norte-americana, notadamente no norte dos Estados Unidos, uma fibra de autodisciplina e renúncia aos prazeres e uma devoção ao trabalho. Todas essas virtudes da ética calvinista, que vão fundamentar o espírito do capitalismo, como dizia Max Weber, faltariam ao brasileiro. Faltaria ao brasileiro uma ética de disciplina e de renúncia aos prazeres, seja pela miscigenação, seja pelo fardo de uma colonização portuguesa, seja até mesmo pelo clima, como muitos autores gostavam de descrever. Enfim, todo um mix de inferioridades endógenas faziam do brasileiro em si e por si mesmo um ser dotado de uma essência não trabalhadora. Felizmente, uma boa parte dessas teses hoje estão superadas por teorias que fundamentam e rejeitam a maior parte dos postulados formulados lá no início do século XX. Mas, infelizmente, isso está na cultura. As pessoas, no dia a dia, no senso comum, no cotidiano de suas vidas, costumam reproduzir incessantemente essa tese de um brasileiro preguiçoso, um brasileiro que não gosta de trabalhar e assim por diante. Mas é importante que se diga que no Brasil se trabalha muito. Apesar do que dizem que a tecnologia teria superado o trabalho em importância, que o trabalho hoje não é tão relevante, tão central assim, uma vez que as máquinas e que o mundo digital realiza grande parte dessas tarefas, eu acredito que não. No Brasil se trabalha muito. No mundo capitalista em geral nunca se trabalhou tanto. Só que o trabalho hoje tem formas um pouco diferentes do que em décadas passadas. Mas quanto ao Brasil especialmente, no Brasil se trabalha muito. E se trabalhou muito desde sempre. Não vamos esquecer que durante 380 anos o Brasil foi o maior país escravocrata do mundo. O Porto do Rio de Janeiro foi, durante muito tempo, o maior porto de escravos do planeta.
isso em meados do século XIX. E a escravidão, estruturalmente falando, de forma muito profunda, deixou evidentes marcas na nossa sociedade, que se reproduzem até hoje e que estão presentes na nossa cultura. E no que diz respeito especialmente à concepção de trabalho, às relações de trabalho, ao mundo do trabalho em geral, a escravidão deixou seu legado, deixou sua herança presente lá até os dias de hoje. Há muito preconceito com o trabalho manual, por exemplo. Sérgio Buarque de Holanda observou, já lá, escrevendo aquele livro clássico dele chamado Raízes do Brasil, observou que as elites brasileiras se preocupavam muito em revestir as suas atividades de um bacharelismo, de um letramento, de um conjunto de formalidades intensas, uma vez que o direito, principalmente, veio a compor a principal forma, digamos assim, de trabalho, a principal profissão de grande parte das elites econômicas e políticas brasileiras. Mas sempre existiu um preconceito muito grande com o trabalho manual em nossa sociedade. Esse preconceito com o trabalho manual, ele faz com que esse trabalho seja visto de forma inferior, criando uma hierarquia em relação a trabalhos considerados mais nobres, mais dignos e trabalhos considerados não dignos, por assim dizer. O mesmo vale em relação a uma questão de gênero. O trabalho feminino, historicamente no Brasil, sempre foi desvalorizado. E a figura da empregada doméstica talvez seja o maior de todos os exemplos históricos, né? Por que razão, somente em 2006, se não me engano, é essa data, se formulou um ordenamento jurídico, um ordenamento para o trabalho da empregada doméstica? Durante tanto tempo, um trabalho tão relevante e tão importante como o trabalho da empregada doméstica careceu de proteção legislativa, careceu de direitos trabalhistas, porque se confundia com o trabalho doméstico, porque se confundia com a figura de um membro da família e assim por diante. Questões para pensar, mas que ajudam a entender em que medida a sociedade brasileira entende o trabalho feminino. Na crise atual que estamos vivendo, ficou evidente isso, né? Na medida em que uma série de atividades econômicas, de ocupações de trabalho, imprescindíveis para a reprodução social, são trabalhos mal remunerados e são trabalhos normalmente exercidos por mulheres. Voltaremos a isso. Mas também se diz que o servidor público não trabalha, que trabalhar no serviço público essencialmente é não trabalhar. Também se diz, e eu ouvi bastante isso ao longo de anos e décadas dando aula, quando me perguntavam assim, mas tu trabalha ou só dá aula? Por que será que também o professor tem esse estigma de alguém que não trabalha? E aliás, por que a professora, aquela professora das crianças, a professora lá das séries iniciais, é justamente na estrutura ocupacional dos professores aquele profissional que ganha menos? A mulher, normalmente mulher, evidentemente, das séries iniciais, alfabetizadora, é quem ganha o menor salário nas várias ocupações numa carreira de professor. Será que é porque são as mulheres que se dedicam majoritariamente a esse trabalho? Questões para pensar. Mas se diz também um elogio ao trabalho. Mas aí não é trabalho. Os altos salários dos grandes esportistas, dos treinadores de futebol, os altos salários das celebridades do show business, sobre essas altas remunerações só há elogios. Só há referências ao talento, ao merecimento, às maravilhas que isso representa. Sobre esses valores astronômicos há muito pouca crítica, quase nenhuma praticamente, principalmente se nós pensarmos nos astros e estrelas do futebol e nas transações milionárias que envolvem os clubes de futebol. Mas aí, dirá o sociólogo Roberto da Mata, aí não é trabalho. Aí é o talento, é o pensamento mágico, é disso que se trata. Ou até mesmo da sorte. Tá? Não se trata da disciplina, da dedicação, não é trabalho. Na verdade, aí
houve uma espécie de iluminação e que deu a essas pessoas essa possibilidade. Parece existir, e essa crise do coronavírus está nos mostrando, parece existir uma inversão na pirâmide de valores em relação ao trabalho. Não só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Aqueles profissionais de quem já se disse muitas vezes que são imprescindíveis ao funcionamento da sociedade num tempo de quarentena, são justamente aqueles que ganham menos. Profissionais de saúde, cuidadores, entregadores, diaristas, trabalhadores do transporte público e da segurança. São os que ganham menos, talvez com exceção dos médicos. Não parece existir uma inversão de valores entre o que é importante para que uma sociedade funcione e a remuneração que se paga a elas? E será que essa inversão de valores não reflete justamente aquilo que uma sociedade pensa que é um trabalho mais digno e um trabalho menos digno? Voltaremos para falar sobre trabalho digno e direitos daqui a pouco. Obrigado.